O verdadeiro desafio começa quando as certezas desaparecem, quando o futuro se torna nebuloso e a única coisa que nos resta é a fé. É nesse ponto que muitos se perguntam se realmente vale a pena confiar. E é exatamente nesse ponto que a fé se revela não como emoção, mas como decisão. A fé não nasce da ausência de medo, mas da escolha de não ser governado por ele. Confiar em Deus não significa entender tudo o que Ele faz, mas crer que Ele continua sendo bom, mesmo quando não compreendemos seus caminhos. A Bíblia nunca prometeu uma jornada fácil, mas sempre garantiu uma presença fiel. E essa presença é o que sustenta quando tudo o mais falha. Vivemos em um mundo que exige provas antes da confiança. Contratos, garantias, resultados visíveis. Mas Deus nos chama para um relacionamento diferente. Ele nos chama para confiar antes de ver, para caminhar antes de entender, para obedecer antes de sentir segurança. Isso não é imprudência, é fé viva, é reconhecer que nossa visão é limitada, mas a dele é perfeita. Muitos confundem fé com sentimento. Acham que confiar em Deus é sempre sentir paz, coragem e segurança. Mas a fé mais poderosa costuma caminhar ao lado do medo. Não porque o medo domina, mas porque a confiança decide continuar apesar dele. Há momentos em que a fé treme, mas não solta a mão de Deus. E isso é suficiente. Confiar em Deus exige abrir mão do controle. E essa é uma das maiores lutas do coração humano. Quando aceitamos que há limites para nossa força, nossa inteligência e nossa capacidade de prever o amanhã. É nesse reconhecimento que nasce a verdadeira confiança. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que confiaram sem garantias. Pessoas que obedeceram sem mapa, caminharam sem saber o destino final e esperaram mesmo quando tudo parecia impossível. Elas não eram especiais por si mesmas, eram humanas, cheias de dúvidas e fragilidades. O que as diferenciava era a disposição de confiar mais em Deus do que em suas próprias certezas. Confiar em Deus não elimina as tempestades, mas muda a forma como atravessamos cada uma delas. Quando a confiança está firmada nele, o caos externo não se transforma em caos interno. A alma aprende a descansar mesmo quando o cenário grita o contrário. Esse descanso não vem da situação, mas da convicção de que Deus continua no controle. Há momentos em que confiar em Deus significa esperar. E esperar é uma das disciplinas mais difíceis da fé. Esperar quando tudo em nós quer agir. Esperar quando a dor pressiona. Esperar quando o silêncio parece longo demais. Mas a espera em Deus nunca é vazia. Ela trabalha dentro de nós, enquanto acreditamos que nada está acontecendo. Deus usa o tempo para moldar nossa confiança. Ele fortalece a fé não apenas através de respostas, mas através de processos. Muitas vezes queremos o resultado, mas Deus quer formar o caráter. Queremos o alívio, mas Deus quer construir raízes profundas. E raízes profundas só crescem quando somos obrigados a confiar além do que vemos. A confiança em Deus também é testada quando as coisas não acontecem como planejamos, quando portas se fecham, quando orações parecem não ser atendidas, quando perdas nos atingem. Nessas horas, somos tentados a acreditar que Deus falhou ou se afastou. Mas a fé madura entende que o não de Deus também é uma forma de cuidado. Confiar em Deus não é acreditar que tudo dará certo do nosso jeito, mas crer que tudo será conduzido do jeito certo, mesmo quando dói. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando o caminho parece mais longo do que imaginávamos. A confiança verdadeira não exige explicações constantes. Ela se sustenta no caráter de Deus. Há uma liberdade profunda em confiar em Deus. A liberdade de não carregar o peso do mundo nas costas. A liberdade de não precisar controlar tudo. A liberdade de descansar sabendo que não estamos sozinhos na jornada. Essa confiança não nos torna passivos, mas firmes. Não nos faz desistir, mas perseverar com esperança. Quando confiamos em Deus, nossas decisões mudam. Passamos a agir com mais coragem e menos desespero, com mais propósito e menos ansiedade. Aprendemos a dizer sim quando Ele chama, e não quando algo nos afasta do que é eterno. A confiança direciona nossos passos, mesmo quando o caminho não está iluminado por completo. É importante entender que confiar em Deus não significa ausência de dúvidas, significa escolher confiar apesar delas. A fé não ignora perguntas difíceis. Ela apenas decide não permitir que essas perguntas nos afastem de Deus. Em vez disso, elas nos aproximam, nos fazem buscar mais, depender mais, crescer mais.
Muitos vivem exaustos, porque tentam carregar sozinhos o que nunca foram chamados a carregar. Tentam resolver tudo, prever tudo, sustentar tudo. A confiança em Deus começa quando reconhecemos que algumas batalhas não são nossas, que algumas cargas precisam ser entregues, que algumas respostas só virão quando soltarmos o controle. Há momentos em que a maior demonstração de fé é simplesmente continuar orando mesmo sem sentir, continuar obedecendo mesmo sem aplausos, continuar confiando mesmo quando o cenário parece contradizer a promessa. Essa perseverança silenciosa é preciosa diante de Deus. Confiar em Deus também transforma nossa relação com o futuro. O amanhã deixa de ser uma ameaça constante e passa a ser um território de esperança, não porque sabemos exatamente o que acontecerá, mas porque sabemos quem caminha conosco. E quando Deus está à frente, o desconhecido não precisa ser temido. A confiança em Deus não elimina a responsabilidade humana, mas redefine suas prioridades. Fazemos nossa parte, mas descansamos sabendo que o resultado final não depende apenas de nós. Trabalhamos, planejamos, sem perder a consciência de que Deus dirige os passos daqueles que confiam nele. Talvez hoje você esteja enfrentando uma situação que exige fé, uma decisão difícil, um período de espera, uma dor que não escolheu, um futuro incerto. E talvez o medo esteja tentando falar mais alto. Mas a confiança em Deus não exige que você tenha todas as respostas. Ela apenas pede que você dê o próximo passo com Ele. Deus não se assusta com sua fragilidade. Ele não rejeita sua dúvida honesta. Ele não se afasta quando você confessa que está cansado. Pelo contrário, Ele se aproxima. A confiança cresce quando entendemos que Deus não espera perfeição, mas entrega. Não espera força absoluta, mas dependência sincera. Confiar em Deus é um caminho diário, uma escolha renovada a cada manhã. Às vezes com coragem, às vezes com lágrimas, mas sempre com esperança. É aprender a dizer: eu não entendo tudo, mas eu confio. E essa declaração muda tudo. Quando confiamos em Deus, nossa fé deixa de ser apenas crença e se torna relacionamento. Um relacionamento baseado não em circunstâncias, mas em fidelidade. Não em garantias visíveis, mas em promessas eternas. E essas promessas nunca falham. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você deseja confiar mais, deseja descansar mais, deseja caminhar com menos medo e mais fé. E isso já é um sinal de que Deus está trabalhando em seu coração. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu escolho confiar. Lembre-se, confiar em Deus não muda apenas o caminho, muda quem você se torna ao longo dele.